Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh, e caminho com você em Números, o capítulo 14. Então, toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nós neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer à espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: A terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É, de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Então, todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória de Deus surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: Os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes desta terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando a tua nuvem paira sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar: Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-los no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra o teu poder e que realizes o que prometestes quando afirmastes: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Então Yahvé respondeu: Eu perdoo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará.
Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Senhor, o Eterno. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto, todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, com ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, e conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e os vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes em seus rebanhos nessa ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde a 1 ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto. Aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espelharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, e subimos a este lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredia a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas, os cananeus, vos atacarão ali, e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços.